Então, o tema hoje é a repactuação kármica, né? E eu botei um subtítulo aqui, Quando a alma inicia um novo ciclo. Vamos entender um pouquinho o que eu estou querendo falar sobre isso. Bem, primeira coisa, vou colocar aqui alguns temas que vamos abordar aqui na frente, né? O que é karma? Vamos discutir um pouco isso, né? Vamos falar um pouquinho como se processam os desafios que a gente encontra na nossa vida, né? Como se processam os desafios para a vida. Vamos falar um pouquinho sobre quais acordos que faço e o que trago para a minha vida. Gestão desses karmas individuais e karmas de grupo. Vamos falar um pouquinho se eu posso antecipar um karma que não foi programado para esta vida e que seria para a próxima vida. Isso é possível? E se esse meu karma que eu estou vivendo hoje, ele não está interessante, vamos falar um pouco sobre repactuando o karma. Vamos falar um pouco da importância da chama trina e depois, ao final, especificamente sobre um ritual de repactuação kármica, tá? Então eu vou procurar cobrir essa agenda mais ou menos profundo conforme a gente for conversando, tá bom? Então, vamos lá. O que é karma? Primeira coisa que eu tenho que entender que karma é alguma coisa que eu planto na vida, eu estruturo a minha vida, eu vou fazendo as minhas ações, de certa forma eu vou plantando, tá? Então o karma, ele não é castigo, tá bom? Porque às vezes nós falamos assim, isso é meu karma, não tem jeito. Então o karma não é castigo. O karma, ele é um processo de aprendizado em movimento, de causa e efeito. Então, toda situação que eu estou vivendo, em que eu preciso de aprendizado, onde eu ainda não absorvi aquilo, acaba tendo um processo de aprendizado. Então, se eu tive uma ação específica, eu vou colher alguma coisa. É o que eu planto. E aqui é importante a gente entender que o karma não está significando nada de bom nem mal. Ele é causa e efeito. Tá? Então eu não tenho um castigo, eu não sou castigado pelo karma. Existem questões específicas, a gente vai falar mais na frente, sobre o que eu trago no meu karma. Então, outra coisa que é importante entendermos no karma, que aqui já eu queria diferenciar de um conceito importante também, que é o conceito do Dharma. O karma é aquilo que eu vou vivenciar para ter aquelas experiências que eu preciso vivenciar. O Dharma é esse projeto de vida que é o meu propósito. O que eu tenho que fazer? O Karma vão ser as catarses que eu vou viver nesse meu projeto de vida, dentro do meu Dharma. Então, o Karma também, ele é responsável por fazer com que cada um de nós tenhamos na nossa vida novas experiências para aquelas que a gente não compreendeu ainda, tá? Então, uma nova experiência para o que não foi compreendido ainda. Eu já vivi alguma coisa, não entendi muito bem aquilo, e eu vou viver aquela situação para que eu possa aprender. Ou até mesmo experiências que são desejos de experienciar aquela vida, aquela proposta de vida, e aquilo eu também absorvo como minha vida. Ou situações que, de certa forma, eu sofri em outra vida e que não pude experienciar, e agora eu estou experienciando aquilo, tá? Então, mais para frente, podemos
inclusive citar exemplos, mas para vocês entenderem essa situação. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida, tolhida de sua liberdade, por algum motivo. Nesta vida, ela pode agora querer viver uma experiência diferente, liberdade, e às vezes encontrar dificuldades com essa experiência, porque ela não mesmo tendo sofrido uma restrição de liberdade, essa liberdade, esse conceito, ainda não foi compreendido muito bem. Então ela vai viver aquela experiência de liberdade. Vai ser um processo dela de ensino, de aprendizado, tá? Mas também nós, nesta vida atual, trazemos também marcas de experiências passadas que ainda estão presentes na nossa vida. Quer dizer, situações que nós vivemos e que ainda a gente não conseguiu resolver, que foram muito fortes e que ainda estão presentes na nossa vida. E quem aqui acompanha mais de perto meu trabalho, eu atuo no campo das terapias também, e vamos presenciando, percebendo situações que acabam, a pessoa ainda traz nesta vida coisas que ela viveu lá atrás e que ainda não conseguiu superar. Então são marcas, são medos, são bloqueios, são dificuldades que ela apresenta, nessa vida atual aqui ainda. Então, nem sempre o karma é só dessa vida. Trazemos coisas de outras vidas também que não foram muito bem trabalhadas. Então, trazemos marcas, dores, medos, sofrimentos, angústias de outras vidas. E como sabemos, existe um processo que é um processo de. É um véu do esquecimento. Nós acabamos esquecendo um pouco dessas histórias lá para trás. Mas lá no fundo nós sentimos que tem um medo para alguma coisa, tem uma defesa em alguma coisa, tem uma restrição e a gente não entende muito bem o que é, mas sabe que tem. Normalmente, esse tipo de situação e acontecimento está ligado a experiências que ficaram marcadas de vidas anteriores. E mais, quer dizer, se essas experiências que nós vivemos aqui, negativas, eu vou procurar usar muitos termos negativo e positivo, não mal e bem, porque mal e bem são conceituais, tá certo? Então é importante a gente entender negativo que nos faz mal, positivo que nos faz bem. Então, se experiências negativas não forem curadas, elas vão se transformar em doenças e distúrbios, porque as experiências negativas vão ficar bloqueadas no nosso corpo, trazendo bloqueios energéticos, e se eu não resolvo isso, se eu não curo, se eu não absorvo essa compreensão, esse entendimento, elas vão se densificando e saem de um campo energético, vai para o campo perispiritual, eu não resolvo, vai para o campo denso, físico, e isso aparece como doença e eu vou no médico tradicional, ele identifica lá nos nossos exames tradicionais. Mas aqui também é uma questão que a gente tem que perceber que essas experiências negativas, elas só se transformarão em doenças e distúrbios quando a gente não conseguir tratá-las, porque elas servem como mensageiros, ou mensageiras de coisas que nós precisamos trabalhar e precisamos curar, né? Então, quando nós curamos, aquilo ali já não tem mais a necessidade de aparecer e estar forte no nosso corpo e é diluído. Sempre esse processo nosso do karma, ele é um processo que busca um processo de ensino e aprendizado, né? Porque as nossas experiências aqui, elas têm como objetivo burilar essa pedra bruta que nós somos. Quer dizer, o nosso planeta, é um planeta experiencial. O nosso processo aqui de caminho é um processo experiencial. Então, as minhas experiências, elas vão sempre me trazer ensinamentos. Reparem que, então, neste plano, nós, a nossa consciência aqui, pessoas no corpo, encarnadas,
Neste plano, a consciência possui duas metodologias de ensino/aprendizagem, né? Que vai ser pelo entendimento. Então, quando eu consigo entender as coisas, eu dissolvo-as, eu consigo entender, mudar minha forma de pensar, mudar as minhas posturas, né? Mas se eu não entendo, isso acaba pela dor, porque vai se densificando e vai me mostrar aquelas situações que eu preciso melhorar. Não só dor no corpo, quanto dor na vida, porque já sabemos que, de acordo com as minhas energias que eu vibro, eu acabo me conectando com coisas, né? Com vidas, com experiências. Isso aqui é importante perceber, porque no nosso caminho, eu estou sempre diante, se eu puder olhar para frente, de várias decisões da minha vida, e cada decisão que eu vou ter, eu vou vivenciar uma experiência de acordo com o que eu decidi viver. E às vezes nós decidimos viver o sofrimento, viver a dor, né? Não escolhemos um caminho que nos traz bem-estar. E a grande questão também que a gente conversa muito é o que é que faz com que eu decida ir para um lado A e não para o B e não para o C, onde aquele lado A, aquele caminho A, é um caminho que às vezes me traz dor e sofrimento. Porque essas coisas estão no nosso subconsciente e no inconsciente. Então eu sou conduzido a situações que às vezes eu tenho consciência e às vezes eu só tenho feeling. Mas de qualquer forma, o que eu sinto, não o que eu penso, o que eu sinto é que vai fazer com que eu me conecte com uma realidade a qual eu vou experienciar. Tá bom? Então o karma, ele representa esse conjunto de coisas. Ele não é um castigo, ele é um movimento real de causa e efeito. A nossa experiência que vamos viver é porque algo ainda não foi bem entendido, então eu preciso compreender aquele processo, aquele desafio. Trazemos marcas de experiências passadas, de outras vidas, para vivenciarmos nesta vida. E aquilo que eu não consegui entender ainda, muito bem, não consegui compreender, não consegui aprender, se eu não curar, vai transformar-se em doenças ou distúrbios de outras naturezas. E neste plano que eu estou experienciando, que eu poderia até nem encarnar, nesse plano que eu encarnei, o processo de ensino-aprendizagem, ele pode ser pelo entendimento ou por falta de entendimento, como consequência, vai me trazer sofrimento, tá bom? Então, o karma, eu trago para mim agora uma grande responsabilidade das minhas ações. Eu já não sou mais aquela pessoa que olha a vida como uma vítima. Eu percebo que eu tenho uma parcela grande de responsabilidade na forma de lidar com as coisas, porque temos, inclusive, situações que uma ou mais pessoas podemos passar pelas mesmas situações e aquela situação incomoda a mim e não incomoda ao outro. Quer dizer, é sempre a forma que eu vejo a vida e como eu a interpreto é que é o importante, tá bom? Então, nesse conceito inicial, eu queria fazer essas colocações sobre o karma. Outra questão que é importante fazer como pano de fundo para que nós entendamos muito bem a questão da repactuação kármica. Repara que aqui o karma está fazendo um overview de várias coisas que podem estar acontecendo. É lógico que cada pessoa sabe naturalmente o que que a incomoda, o que que é difícil, qual é o desafio para si própria, né? Então, o karma tem essas reflexões. Agora, os desafios que nós trazemos para a vida, né? Nesta vida aqui, já sabemos agora que muitos desafios não são dessa vida. Eles são colocados para a gente de uma forma em que eu vá vivenciar aquilo. Outro ponto que é importante aqui a gente chamar a atenção é assim: todos nós, quando nascemos, temos o nosso nome, né? Marcelo, Maria Cristina, Ana Luísa, mas nós já existíamos antes de nascermos.
As nossas mães já nos sentiam na barriga, mexia, nos chutava. Mas antes eu não era Marcelo, né? Eu sou Marcelo quando eu recebo esse nome. E de tanto alguém ficar no meu ouvido, chamar Marcelo, 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 eu acabo olhando para pararem de falar esse nome, que para mim é um ruído, depois que eu identifico como nome. Então nós já viemos antes dessa vida aqui com uma bagagem. E por que que nós também entramos nesse processo numa família, naquela mãe, naquele grupo familiar? Porque essa relação é uma relação que já existe algo pretérito, que podem ter várias formas, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas já existe uma relação pretérita para que eu possa vivenciar os meus desafios na vida. Então, os desafios que eu vou viver na vida, eles estão todos alinhados com alguma coisa que eu já combinei lá atrás. Eu posso não estar lembrando, mas são desafios que já trazemos para esta vida para cá, tá bom? Então, esses desafios para a minha vida agora, né, eu posso conhecer conscientemente, ou perceber exatamente o que está acontecendo, ou de forma inconscientemente, que normalmente esse inconscientemente ele está vindo de outras vidas, né? E aqui eu vou com esse véu desse esquecimento que a gente encontra aqui quando nasce, né? Quando entra aqui no corpo, mas na fecundação, quando liga o espírito ao espírito da mãe, nós temos esse esquecimento e vamos vivenciar esse processo aqui. Então, alguns desafios eles foram construídos conscientemente, a gente concorda, e outras coisas foram inconscientes, eu nem lembro, mas estão ligadas às vidas passadas. Muitos desafios nossos são acordados, tem acordos, tem conversas. Olha, você vai vivenciar esse processo por isso, por isso, por isso, né? Outros, a pessoa às vezes não tem condição de negociar, sabe? Então são impostos. E outros são voluntários, né? Às vezes pode ser que você queira vir ao lado de uma pessoa que você gosta, possa ser que você venha cuidar de uma pessoa que tem uma missão muito difícil, não importa, mas muitos desafios da nossa vida são ligados a essas questões desses acordos, né? Quer dizer, eu venho para cá antes, existe um combinado, existe uma conversa, nós não vem à toa para cá. E quando eu falo de karma, a gente está falando sobre isso tudo. Aquelas questões que eu combinei, outras questões são impostas, e outras questões que eu posso ter sido voluntário, né? E normalmente esses acordos, essas situações, elas funcionam muito é, ligadas assim ao oposto do que eu vivi, tá? O que eu causei, eu vou vivenciar noutra vida. Então, digamos que eu tive uma situação onde eu tive muita oportunidade financeira, um exemplo qualquer, financeira, de fazer uma vida leve, de colaborar com as pessoas. Então, se eu não estou usufruindo do que eu recebi e causei restrição nos outros, provavelmente eu vou vir para aprender esse processo e venho com uma restrição na vida. Normalmente é sempre o oposto que eu tenho que vivenciar. Não é regra, é normalmente. E a gente vai tendo que aprender um pouco, estando num lugar do outro ou estando em situações mais restritivas. Mas sempre é um processo de aprendizado, tá? E muitas coisas também que temos, desafios com familiares nesta vida, tem relações também com acontecimentos passados. Pai e filhos, mãe e filhos, filhas com mãe, irmãos. Sempre esse aglomerado familiar tem relações pretéritas que podem ter de várias formas. Podem ser pessoas que se acordaram para virem juntas, podem ser pessoas que se odiavam e agora, por necessidade espiritual, vêm juntas para poder, com esse véu do esquecimento, esquecer essas mágoas para poderem trabalhar o amor entre si, né? Mas acabam tendo pessoas que têm mais afinidade, outras não, com os próprios familiares.
Então, reparem, quando está falando de repactuação kármica, eu estou mexendo nisso tudo. Eu estou mexendo nisso tudo. Não é um ritual simples, ele é profundo. Ele é profundo porque me traz uma visitação interna comigo mesmo, das minhas questões pessoais, dos meus desafios, aquilo que incomoda a minha vida. É um revisitar interno, tá bom? Bem, e esses acordos que acontecem, quer dizer, quais são, assim, uma ideia desses acordos que faço, né? Então, alguns acordos são votos que uma pessoa pode fazer, são votos que talvez foram feitos em outras vidas e a não se entende, ainda foi tão forte aquilo que ainda traz aqui dentro consigo, né? São promessas que acabam acontecendo. Também isso é bem possível, bem interessante. Por exemplo, aqui eu lembro de um caso que eu tive, em mãos, que era uma criança autista e com um pai que não queria, reconhecer, saber do filho e tal. A mãe teve uma relação, o pai teve uma relação extraconjugal com essa moça e nasceu uma criança autista, né? E o pai renegou essa criança há muito tempo. E depois veio para minha mão, e aí, quando uma das sessões, mostrou-se que esse pai e essa criança autista eram grandes amigos e que essa criança, por exemplo, saberia que ia ter uma prova difícil e esse pai fez uma promessa de ajudá-lo no seu caminhar, né? E isso foi interessante porque na sessão apareceu, não só para mim, quanto para o pai também. E a partir desse entendimento, né, ele percebeu que ele estava errado. E a partir daí ele assumiu essa criança, essa paternidade, para poder vivenciar junto com o filho dele. Então hoje esse pai cuida dessa criança. Então foi uma promessa que ele fez, né? É um exemplo, podem ser vários tipos, né? Juramentos, às vezes também temos votos de pobreza, juramentos de pobreza mesmo, então a pessoa não valoriza o dinheiro, o inverso, não teve, agora quer ter para ela, pode ter juramentos de religião, juramentos de seitas, de órgãos, de instituições ocultistas, uma série de coisas que as pessoas às vezes podem trazer ainda dentro de si. Situações em que não houve realização pessoal, situações que a pessoa foi frustrada numa atividade que ela queria ser muito. Então, nesta vida agora, ela faz um acordo para poder vivenciar aquilo, né? Votos de pobreza ou de riqueza e superações de questões específicas, por exemplo, uma doença que a pessoa agora traz uma certa liberdade, ou ou a pessoa assume aquele mal que ela fez a alguém, né, um acidente, alguma coisa, e ela propõe um alto sacrifício dela vivenciar aquilo que ela propôs como resgate e cura. Então, os nossos karmas, eles têm aqui uma infinidade de possibilidades, tá bom? Às vezes, tem outro caso que eu lembro aqui agora que me veio de uma mãe que abandonou o filho. E agora esse filho com ela é um menino e ele tem muita raiva dela, natural. E esse caso aqui, ela não sabe ainda, eu não comentei com ela porque achei que ela não tem condição de entender. Mas o caso dele é exatamente esse, né? Quer dizer, a mãe teve um filho, abandonou a criança e hoje eles vêm na mesma relação de novo para se recuperarem do que aconteceu nessa outra vida. É um desafio daqueles dois, daquele grupo espiritual ali, que é muito difícil para os dois. E está acontecendo essa realidade hoje em dia. Bem, então esse combinado,
né, desses desafios, desses acordos, tudo, isso é feito dentro de uma, como eu botei aqui uma imagem, procurando demonstrar que situações já aconteceram e agora existe um consenso de uma organização para definir um pouco esse tipo de provas, esse tipo de desafio com que cada pessoa vai vivenciar a sua vida, tá? Então, eu tenho o que nós chamamos agora sim o conselho kármico, tá? Que é um conselho aonde se discute todo esse processo. É lógico que aqui é uma linha geral do macro, né? Mas isso aqui acontece em coisas micro também, individuais. É, e dentro do conceito que existe da fraternidade branca, que é um grupo espiritual que acompanha o nosso processo aqui na Terra, e é composto de espíritos que muitos já ascenderam pelo processo reencarnacional e continuam aqui na Terra atuando na colaboração nesse plano, né? Então nós chamamos de Grande Fraternidade Branca. Existem outras fraternidades, mas aqui nossa é a Fraternidade Branca, tá? Então ela é composta de senhores do karma, tá? Que atuam determinando, avaliando e propondo esse karma individual ou de grupo, são as grandes linhas, né? E aqui eu trouxe alguns nomes que para vocês possam entender, por exemplo, a Portia, né, que é a justiça, que funciona como porta-voz do conselho, né? A Mestra Nada, que trabalha na linha do amor e paz, representa o sexto raio. Aqui também eu botei aqui, mas caso tenha interesse, eu abro um pouquinho a conversa sobre os raios, mas eu não vou entrar, porque nós recebemos do Sol central, dessa grande galáxia, alguns raios em vibrações. E para sintetizar, são 7 raios, aonde esses 7 raios eles vão atuar numa certa vibração nessa nossa estrutura do planeta e que vibram inclusive nos nossos chakras também. Cada raio desse, eles tocam em chakras que vão tocar em desafios das pessoas, né? O chakra raiz, por exemplo, o chakra da sexualidade, o plexo, o chakra do cardíaco, o laríngeo, o chakra do terceiro olho, o coronário. Cada chakra desse vai trazer desafios para a gente de acordo com esses raios. Então a Mestra Nada atua no sexto raio. Temos também a Mãe Maria, que trabalha no quinto raio, né? A Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia e compaixão, focada no perdão. Então, quando a gente precisa de perdão, é um espírito que trabalhou essa questão do perdão. Tem esse diretor que representa o primeiro raio, a autoridade divina, que trabalha na parte do karma, propriamente dito, que vai tocar no chakra raiz, né? E o próprio Saint Germain, que trabalha a liberdade, representando o sétimo raio, que trabalha transmutação. Quer dizer, quando a gente fala transmutação, são todas essas energias que ficam bloqueadas na gente, no nosso corpo, através de situações vividas, passadas, que não foram curadas e que vibram negativamente. Então, quando a gente fala liberdade, né, que estão vivendo essa era agora de Aquários, que é a era da liberdade, representa exatamente o sétimo raio, o raio violeta, que é a transmutação destas energias. Leia-se transmutação, entendimento. E esse conselho kármico, ele tem algumas datas que foi nos passados pela espiritualidade que se reúne para discutir essas grandes questões. E dentre essas datas, nós temos 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e vamos ter agora 31 de dezembro, tá? Então, a ideia dessa palestra aqui, da repactuação kármica, é a gente entender o que é o karma, os nossos desafios e para quem quiser, tiver disponível, quiser fazer esse ritual até a meia-noite do dia 31 de dezembro, porque é quando são endereçadas as cartas que eu vou explicar depois no final para esse momento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais na frente
sobre o próprio ritual. Então, o conselho kármico é isso. Existe um grupo de espíritos da mais baixa à mais alta hierarquia que vão atuar nessa escola de aprendizado que é o planeta Terra, definindo tudo isso. E é um momento propício para quem quiser aproveitar essa redefinição do karma, essa repactuação, recombinado, é esse momento que é o momento mais propício. Ah, Marcelo, mas eu posso fazer isso em qualquer momento? Posso, mas aqui é o momento chave, tá? Então, esse conselho kármico, ele também é constituído, né, de consciências superiores, quer dizer, existe uma consciência no nível mais alto, lembrando sempre que o nosso planeta aqui é um instrumento de evolução espiritual, um planeta que tem como base o seu caminho evolutivo pela experiência. Então, durante a nossa experiência, nós vamos tendo os conflitos que na espiritualidade chamamos de catarse, são aqueles conflitos que fazem com que nós nos comportemos de uma forma ou de outra, são as catarses da vida. E isso aqui existe dentro de uma justiça no nível mais alto, uma justiça divina, uma justiça que está acima da divina, da justiça dos homens, é uma justiça mais superior. E esse conselho kármico também vai trabalhar na visão amorosa, quer dizer, sempre com compaixão, sempre com entendimento. Também existem situações, gente, que às vezes nós fizemos alguns acordos e aquele karma está muito pesado para a gente. E também na repactuação também existe isso. Olha, vamos pegar leve, vamos devagar, porque tá pesado, eu estou com dificuldade de caminhar. E aqui essa visão amorosa atua também nisso, tá? Também é entendido o equilíbrio dessas provas, quer dizer, nós sempre vamos ter condições de levá-las e suportá-las. Podemos, às vezes, não estar entendendo muito bem no primeiro momento, mas existe um equilíbrio nesse jogo, uma responsabilidade, sempre a gente entendendo que aquilo, consciente ou inconscientemente, é uma responsabilidade nossa. Então, a nossa evolução não tem como terceirizar. É nossa, a nossa evolução é nossa. Essa questão do karma, tudo isso, não tem problema de delivery. É entregue certinho de cada um, né? Porque as nossas conexões são todas muito adequadas e são por vibrações, né? Por energia. Então esse conselho ele não julga, ele orienta, sabe? Não tem julgamento. É um conselho que vai trabalhar dentro do que é importante para aquela pessoa é, buscar e entender. E no fundo, né, quando a alma está pronta para assumir responsabilidade conscientemente pela evolução, é o momento dessa repactuação. Quer dizer, nós já sentimos, entendi, aprendi aquilo, poxa, agora já posso mudar a minha proposta de vida, eu já posso mudar o meu caminho, porque é quando ele vai atuar quando a alma está pronta para assumir responsabilidade consciente pela sua evolução. Porque aquilo que era inconsciente, que só estava sem entender, já trouxe entendimento e já foi para frente. E o que que é importante entendermos? Que repactuar não é um atalho espiritual. Ah, eu não vou me livrar disso, eu não quero mais para mim, eu quero. Não, enquanto eu não entender, não aprender, não fizer as minhas modificações, não olhar para aquelas sombras que estão me visitando, eu não avanço, porque não é atalho, né? Ah, vou fazer um ritual e agora não vou ter mais esse problema. Não é isso. Eu vou fazer esse ritual para poder me livrar daquilo que eu já entendi, que eu já posso mudar meu projeto, ou posso trazer luz para o que eu quero, entendimento porque eu não entendi ainda. Então, é um ritual que ele é importante pela profundidade que ele atinge e pela essa visitação que fazemos conosco mesmo. Outra coisa que é importante
eu também consigo fazer uma antecipação e liberação de karma, né? Por quê? O momento que nós estamos vivendo no planeta, nessa mudança planetária, dessa era que a gente está vivendo, ela é propícia para liberarmos os nossos karmas, nosso planeta dessas provas e expiações. Então, eu estou vivendo, estamos vivendo um momento também muito importante para que a gente possa fazer essas liberações kármicas. Por quê? Eu coloquei essa imagem aqui. Imagina que cada situação dessa aqui é uma vida passada que eu tive e que, de certa forma, eu estou preso naquilo, ou por sentimentos, ou por raiva de alguém, ou por dificuldades minhas. Então, no fundo, quando eu estou me liberando disso, eu estou juntando todos os meus fractais de almas que estão espalhados. Aqui, se nós formos, não vou entrar nessa questão, mas nós formos entender uma outra dimensão, onde o tempo não é linear, isso está vivendo, existindo sempre, ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas para a gente aqui, vamos ficar na linha linear. Então, coisas passadas que eu vivi passadas, é como se tivesse um pedacinho do Marcelo preso lá atrás ainda. Então, quando eu vou evoluindo, eu vou me integralizando, eu vou liberando os meus fractais de alma que estão presos nessas outras vidas. O momento que estamos vivendo no planeta é favorável a isso, porque é um momento que nós precisamos liberar o planeta para o seu processo evolutivo. Então, estamos tendo chances de fazer isso, estamos tendo acesso à informação. Então, é um momento que eu consigo fazer antecipação, inclusive de coisas que eu poderia demorar 2, 3, 4 vidas para entender, agora está me dando possibilidade de entender tudo isso e está tendo uma antecipação e liberação do karma, tá bom? Então isso é importante passar para vocês que eu consigo antecipar vidas futuras que eu teria, de certa forma, com problemas e já estou resolvendo agora mesmo. Então é importante nós entendermos isso, que o momento é propício para isso. Então é possível solicitar liberação kármica de pendências não programadas para esta vida. Porque esse momento é importante para isso. Eu consigo antecipar meu karma, tá? Agora, repare que isso não é fácil, mas é possível. Então eu preciso liberar o que eu tenho, o que eu trouxe nessa vida, já para poder ficar quites com o que eu fiz dos meus acordos aqui. Pronto, então já posso agora me liberar para vivenciar uma outra situação que não foi programada. Então é possível. Então, no fundo, o que que eu estou fazendo? Eu estou unindo os fractais de alma que estão espalhados e presos na minha linha temporal de alma. Tá? Às vezes, raivas, brigas, inimigos, inimizades, não importa. É, 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 tudo que uma alma vive, experiencia no tempo, ontem, semana passada, quando eu era feto, quando eu estava na barriga da minha mãe, na outra vida, na outra vida, na outra vida, não importa. Tudo que essa alma vive ao longo do tempo e que não foi aprendido, que machucou, incomodou, isso está preso na linha temporal dela, tá? E eu preciso ter um esforço de ter esta liberação para poder fazer essa minha integralização dos fractais de alma. Bem, então, para isso, o momento adequado que estamos é o momento de repactuação kármica, né? Então, repactuando karma, né? Onde eu consigo fazer um entendimento, não mais agora tão compulsório, com mais consciência, e eu consigo agora vivenciar esse processo. Então, na realidade, é um novo acordo com uma alma que está em outro nível de consciência. Muitos aqui estão estudando, muitos aqui estão aprendendo, então o nosso nível de consciência vai aumentando. Então, tem desafios, tem coisas que não precisamos mais vivenciar. Nós podemos agora liberarmos.
né? Então, repare que não é mais a mesma alma, mesma consciência que entrou aqui. Já está no outro patamar, já está no outro nível. Então, ela já consegue também agora entender de forma diferente. Outra questão que para nós aqui é muito importante entendermos não é apagar o passado, é entregá-lo, é compreendê-lo, é libertar-se do que não serve mais. Repare que esse do passado que não serve mais podem ser coisas até que a gente não tem muita clareza, mas às vezes é uma angústia, é uma tristeza, é uma cisma, é uma insegurança, é um medo, é um bloqueio. Nem sempre a coisa é tão consciente, mas aquilo eu já consigo entender e que não me serve mais, tá? E também, no fundo, olha, é um ato de maturidade espiritual e não de fuga, onde eu visito as minhas sombras, revisito o meu processo interno, vejo o que me incomoda, sabe? E eu vou procurar resolver aquela situação sem tirar o meu equilíbrio. Vou procurar conversar, vou procurar entender, vamos procurar chegar ao que está acontecendo, mas de forma consciente e madura. Então, é uma maturidade espiritual e não uma fuga daquilo que eu tenho que passar e eu estou fugindo do meu karma. Não é isso, entendeu? Mas lembre-se que quando eu faço esse entendimento, o karma ele é dissolvido. Quando eu faço isso, se dissolve, tá? Agora também existem na nossa vida diária alguns sinais que a alma está pedindo a repactuação. Às vezes são padrões repetitivos, que aquilo já está vindo de novo e eu já estou entendendo, já estou identificando, então eu já percebo claramente que esse padrão está se repetindo, mas já não me incomoda, já consigo lidar com isso bem. Às vezes é um cansaço profundo que está faltando ânimo e eu preciso seguir uma outra forma de vivenciar. São bloqueios persistentes na vida que acontecem rotineiramente. Às vezes são coisas que eu preciso realmente vencer, mas às vezes são coisas que eu já vivenciei, já entendi, eu já pode vivenciar outra coisa. E um chamado interior por mudança. Lá no fundo, nós sabemos realmente quando precisamos avançar na nossa vida e fazer essa liberação de karma. Então, é uma repactuação desse meu acordo. É um novo modelo, uma nova alma que está com uma nova consciência, tá? Outra coisa que é importante entendermos na repactuação karma, que é aqui o entendimento real do que está acontecendo, é que a alma pede a repactuação quando a lição já foi aprendida, mas o padrão continua ativo. É aquela coisa que eu preciso mudar. A repetição de um ciclo não é castigo, mas é um aviso de que algo precisa ser encerrado. A pessoa está vivendo aquela situação uma, duas, três vezes. Enquanto não entender, aquilo não vai evoluir. Então, ela tem que entender para encerrar esse processo, que está se repetindo toda hora. Está se repetindo, está se repetindo, está se repetindo. Então, é um aviso ali que ela tem que assumir a sua mudança para mudar o karma também. Pode acontecer de ter a sensação de uma nova vida dentro da mesma vida, mudou a vida, mudou o padrão, aquele padrão já não atendi, agora está no outro padrão. E lembrando novamente que não anula consequências. Eu sempre que eu plantei, eu vou colher. Mas também eu posso, se eu planto e colho, posso também plantar coisas boas, positivas. Também vou colher coisas positivas, tá bom? Então, na repactuação do karma, eu vou entender todo esse processo. E dentro desse caminhar, aonde já estou apto a fazer essa repactuação, não é pedir que tudo desapareça, tá? É me comprometer com a minha mudança para que eu possa viver de outra forma. Olha, não é para que o problema desapareça, é que eu já entendi com esse problema, eu já vou viver de outra forma, sabe? Então,
é me comprometer com essa realidade de comportamento, de entendimento da vida. Então, a alma que se repactua atinge um novo nível de consciência. Ela entende, faz seu esforço pessoal de entender o que está acontecendo, e nesse esforço ela atinge um novo nível de consciência, que é isso que a espiritualidade quer de todos nós, que possamos atingir esse novo estágio de consciência. E com isso, a gente entendendo isso, traz uma leveza interior, uma paz, uma clareza no que eu tenho que seguir, o que é mais importante, uma libertação de padrões e uma reconexão com a sua essência consigo mesmo, com a sua paz na vida, aonde a gente vai entender por que eu estou imerso naquele grupo familiar, qual é o meu papel naquele grupo familiar, sabe? Que responsabilidade que eu tenho para com os outros, na minha vida, o que que eu vim dar ao mundo, o que que eu trago dentro de mim para que eu possa dar ao mundo, em vez de estar me escondendo com medo, com receio, usando vários escudos. Mas o que que eu trago dentro de mim que agora eu consigo, da minha essência, dar ao mundo e fazer a minha contribuição? Reparem que desse entendimento ele pode ser até bastante profundo, porque se nós somos essa unidade da fonte, né, o que que eu, dentro de mim, como fonte, eu contribuo para o próprio autoaperfeiçoamento da fonte de Deus, não que nós fomos dar. Então eu tenho que dar ao mundo o que eu trouxe, os meus dons, meus talentos, a minha realidade, a coisa que me dá mais prazer, né? Que me coloca mais feliz no mundo, né? E essa repactuação vai muito ligada a essa essência, e essa reconexão com a nossa essência, com o nosso propósito de vida. Agora, a repactuação kármica, ela funciona muito com três pilares básicos, né? A gente não pode esquecer disso, que é o primeiro, a consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência que eu tenho que trabalhar as minhas sombras, que eu tenho que me melhorar de forma correta, honesta, sabendo que eu tenho responsabilidade com o que eu estou propondo, com a minha mudança interior, o meu aprendizado, e que realmente o que eu estou fazendo tem essa intenção pura de fazer esse caminho, né? Eu não estou fingindo, não é algo que eu estou fazendo apenas para aproveitar um momento, que é mais uma das promessas de fim de ano. Não, realmente é uma intenção de mudança. Se eu consigo atuar nesses três pilares, a minha mudança de karma, ela é fortemente atendida. Por quê? Sem a consciência não há liberação real. Porque eu não estou predisposto, eu não aprendi, eu não estou ainda. E na realidade, como nosso processo, lembrem que é ensino-aprendizado, se eu não aprendi ainda, eu não posso liberar, porque eu não tenho consciência do que eu tenho que aprender ainda. E sem essa responsabilidade, não há essa maturidade espiritual. Eu preciso ter essa responsabilidade da ação e reação dos meus atos, dos meus caminhos, do que eu plantei antes e que eu posso agora plantar diferente. Reparem que aqui não tem julgamento. Ah, porque eu errei, eu usei de forma indevida, eu fiz mal a pessoas, prejudiquei pessoas, e agora eu vou para o inferno. Não é isso, gente. Aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de ação. Então, se eu fizer uma coisa errada, poxa, vamos agora fazer o certo. Se eu agir de forma que eu prejudiquei as pessoas, vamos inverter, vamos agora fazer uma coisa que eu possa fazer o bem, contribuir para os outros, contribuir para o bem-estar para os outros. Se eu usei mal o dinheiro, vamos usar o dinheiro bem agora. É sempre uma correção de ação. Não tem aqui um castigo. Não tem você vai receber isso porque fez aquilo é culpa. Não, é ação e reação. Da mesma forma que ação e reação é uma lei, também se eu plantar coisas boas, eu também vou trazer coisas boas para o meu karma também, né? Então é sempre ação e reação. E isso é, no fundo, é uma avaliação íntima. É uma
questão interna muito pessoal, que nós sabemos aquilo que a gente não fez corretamente, aquilo que ficou a desejar, é uma avaliação íntima, né? E então, nesse momento aqui, eu só queria pedir um silêncio, cada qual aqui, um minutinho só, e que o que pede libertação na sua vida, né? Pessoa que essa pergunta ecoe dentro de si. A alma sábia, né? Então eu queria aqui um minutinho, cada qual fechasse os olhos e refletisse nesse pensamento, nesse questionamento dentro de si. Não precisa falar nada para que a gente possa fazer essa visitação, revisitasse aí no seu interior o que realmente gostaria que fosse liberado da sua vida, para que possamos ter um novo ciclo. Cada qual sabe, a alma sabe lá no fundo o que precisa. Bem, é só essa visitação interna que eu queria provocar com vocês, para que a gente possa realmente estar alinhado nessa questão. Então, o que que é que seria a alma nesse novo ciclo? Toda escolha consciente cria um novo destino. Toda escolha consciente cria um novo destino. Então, quanto mais eu estou liberado dos medos, traumas, das minhas dificuldades, mais eu tenho responsabilidade sobre o que eu quero. Tá? Então, quanto mais consciente eu tenho da minha vida, do que eu quero, mais liberado, mais a minha vida se transforma, cria um novo destino. A repactuação kármica é um ato de amor próprio espiritual, é de um entendimento próprio. Quer dizer, eu busco um novo ciclo da minha alma na minha vida. É dizer à vida, eu escolho crescer com consciência, né? É uma opção. Eu não fico mais preso naquelas situações que eu teimo em não mudar. Não, agora eu quero mudar. Agora eu quero construir uma coisa nova. Que eu já sei. Eu já sei que se eu me libertar de coisas, minha vida vai abrir. Eu já sei que eu tenho que visitar as minhas sombras. Eu sei que tenho que mudar o meu comportamento para construir esse novo ciclo. Então a repactuação é um novo ciclo para a alma. E que esse mesmo conhecimento ele continue a trabalhar em si no tempo certo. Quer dizer, se eu já entendi, esse conhecimento já me veio pronto, então já posso avançar. Então eu lido com esse conhecimento de forma clara e permitindo também que a gente receba essa informação, porque eh, das premissas ocultistas espirituais é que quando eu vou buscar uma informação, a informação aparece. E isso é falado de várias formas. Bate, que a porta abre. Quando o buscador está à procura, sempre vai aparecer um mestre que lhe atenda. Essa premissa é falada ao longo das épocas de várias formas, mas basicamente é isso. Quando eu preciso e quando eu quero, determino realmente de forma consciente aquilo que eu estou buscando, eu consigo. Tá bom? Então, é importante ter isso em mente para que esse novo ciclo ele possa acontecer. E aqui eu queria falar agora mais especificamente do nosso processo do ritual, onde eu tenho a chama trina, que ela representa as três cores, o azul, o amarelo e o rosa. O azul é a força que eu preciso para a vida, o amor, o rosa representa o amor, o amarelo, a cor amarela, a chama amarela, a prosperidade em
todas as áreas da vida. Não é só dinheiro. Prosperidade é aquilo que eu preciso na minha vida para cumprir o meu propósito. Se eu tenho, além daquilo que eu preciso cumprir, fico preso àquilo, essa prosperidade passa a ser, tá me escravizando, não é libertadora. Então, a prosperidade é o que eu preciso para cumprir na minha vida. E essas três chamas, elas são as básicas do nosso ritual, aonde elas ficam acesas durante o processo todo do ritual, e podem ser feitas também de velas que durem mais de um tempo, não precisa ser só um momento, uma hora, podem ser velas de longa duração, isso é importante. Entendendo que essa rosa aqui, ela é a energia da cocriação, porque o nosso universo é feito com essa energia amorosa. Então, a liga, a cocriação é pelo amor. Então, essa chama rosa, ela é muito importante. Mas também podemos utilizar outras cores, no ritual. A verde, quando eu quero trabalhar a minha saúde, a violeta na transmutação, a branca no propósito de alma e quando eu preciso de paz, e também a própria vermelha quando eu preciso de energia para a vida, vitalidade. Tá bom? E agora, então, eu ia falar um pouquinho do ritual de repactuação kármica. Como que a gente vai pegar tudo isso e trabalhar, no ritual? Já já eu já abro a palavra para a gente, conversar. Bem, então no ritual de repactuação kármica, eu preciso escrever três cartas utilizando papel vegetal e escritas a lápis. O papel vegetal ele é importante porque ele garante uma queima até o final do papel e o que for escrito, ele realmente é consumido pelo elemento fogo, que o elemento fogo ele vai levar essa transmutação desses pedidos, desses elementos que nós colocarmos nesta carta. Então, são três cartas. Vamos precisar desse recipiente para queimá-las, né? Para queimar as três cartas no ritual. A primeira carta, de tudo isso que nós falamos, é explicar o que deseja que seja repactuado, isto é, que não lhe serve mais, que quer que vá embora, sabe? Lembrando tudo que a gente falou do entendimento, da consciência, da nossa proposta de mudança, aquilo eu não quero mais, já entendi, já posso seguir à frente, eu posso me liberar dessas questões. Então, a primeira carta é escrita nas questões que eu quero que saiam de mim, que vão embora, tá? A segunda carta colocando o que gostaria que acontecesse. Qual a tua proposta? Em função da sua mudança, o que poderia vir para si? Repara que é tudo causa e efeito. Então, se eu não mudei, eu não posso ter uma coisa nova, né? Então, se eu quero uma coisa nova, eu tenho que fazer essa mudança em mim. Não, agora eu vou mudar, você é assim, você é assado. Eu quero mudar, eu quero viver essa experiência, eu quero que aconteça para mim isso. Antes o que eu tinha só para mim, agora eu vou colocar ali. É uma mudança, sabe? É uma mudança. É lógico que aqui, nessas duas cartas, nós estamos fazendo uma visão nossa, né? Do que eu acho que já está pronto e do que eu acho que eu gostaria de viver no novo ciclo da minha vida. Aí vem a terceira carta, que ela vai em branco. Eu não escrevo nada. Todas as três cartas eu endereço ao conselho kármico, dato e assino. Mas a terceira vai em branco, tá? Por quê? Ela vai demonstrar que todo o entendimento que eu tenho, eu aceito de coração o que esse conselho kármico vai propor para a minha vida. Ele é que vai avaliar se aquilo que eu acho que já está bom, já está liberado, e aquilo que eu preciso viver agora realmente faz parte do quê? Do meu crescimento espiritual. Porque às vezes pode ser que aquilo que eu queira não me faça bem. Então, eu entrego essa decisão claramente. Eu faço as três cartas e dobro e vou queimá-las, tá? Vou manter a chamatrina, isto é, uma rosa, uma vela azul e uma vela amarela, acesas, as três acesas, e vou, durante esse processo todo, fazer as minhas orações,
a minha concentração e fazer meu processo de entrega. Pensem que estivessem agora conversando com Deus, né? Que é um processo muito íntimo. Se fosse o momento da nossa partida, partir para uma nova vida. Eu estou pronto para a colheita, estou pronto para mudar de ciclo, né? O que que agora eu preciso realmente mudar em mim? Qual a promessa que eu faço? O que eu proponho? Qual o meu novo desafio? Então, essa chama trina, nesse processo de acendimento, elas já, as três acesas, elas vão ficar nesta vibração. Lembrando que a chama rosa, de novo, é o amor, e o amor é a cocriação desse plano. Qualquer coisa que eu faço na minha vida que não tenha energia amorosa, ela não está cocriando na energia positiva, tá? O rosa é a liga, ela que dá a liga energética. Então, eu vou ter também outras velas que eu posso fazer para a queima inicial, pode ser uma vela verde, uma vela lilás, roxa, né, branca e vermelha. Essas velas são velas auxiliares que eu posso fazer depois de escrever as cartas, dobrá-las uma a uma, né? E vou fazer a queima. Posso escolher uma dessas auxiliares ou em todas elas e depois também rapidamente passar nas velas da chama trina. Lembrando que às vezes eu quero trabalhar minha saúde, se a lilás já tem coisa que eu quero transmutar em mim, se a branca eu já quero trabalhar o campo espiritual, quero paz na minha vida, a vermelha estou precisando de mais ação, né? De uma forma geral e realizar esse ritual até a meia-noite do dia da reunião do Conselho Kármico. No caso nosso aqui, que está próximo agora, 31 de dezembro, tá? Então, esse seria o ritual de repactuação kármica, fazendo esse ritual de forma profunda com que nós falamos até agora do entendimento do karma, da nova repactuação, desse novo processo que eu estou vivendo, dessa minha nova proposta de vida, o que eu quero fazer com a vida que me foi dada, tá bom? Então agora eu vou voltar, descompartilhar e ficamos abertos aqui para conversar um pouco mais sobre esse tema.